Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul a partir de agora. O seu programa preferido, seu programa que traz a notícia comentada. O programa que às vezes tem bom humor, outras vezes tem mau humor, mas ele está sempre aqui, de segunda a sexta-feira, junto de você com as informações. O Jornal da Pampa, que terminou agora há pouco, trouxe algumas informações. Nós agora passamos para esse horário, trazemos outras informações, trazemos os comentários das notícias, enfim. Fique conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos às manchetes? Pois o parlamento britânico toma a iniciativa e cria várias propostas para tentar fazer com que a Inglaterra saia na boa da comunidade europeia. O Ministério Público Federal pede que Temer e mais 7 sejam reconduzidos à prisão. E Feliz Bolsonaro Day, a hashtag que bombou no Twitter hoje. Os valores simbólicos da visita do presidente Bolsonaro a Israel. Fórmula 1, a Ferrari perde uma corrida no Bahrein num mega azar. E a Michele Bolsonaro, num jantar beneficente, recebe do senhor Safra, o homem mais rico do Brasil, o cheque de R$1 milhão. E o mistério, o vídeo pró-ditadura militar que foi divulgado no dia 31, no domingo. Mistérios, como diria aquele programa de televisão, naquela novela, Mistérios. Mário Barcelos. Da meia-noite. Vamos começar pela notícia boa, que é R$1 milhão, que a primeira-dama do país. O ex-presidente da Cirela, Eli Horn, né, que organizou para Jair Bolsonaro e a mulher dele, a dona Michele, que, aliás, eu sou fã de carteirinha dela, é um ato beneficente que seria apoiado para a Unibis, que é uma entidade beneficente da comunidade judaica. E aí o José Safra, né, que é um banqueiro, o homem mais rico do Brasil, botou a mão no bolso e deu mais de R$1 milhão para essa entidade. E tem mais, ela se sentiu mal, afinal, teve uma crise de labirintite e saiu antes, né? Então, isso aí vem mostrar a ligação do Bolsonaro com a comunidade judaica. Foi um jantar beneficente com a presença dele e da mulher, e aí ela fez as solicitações e o Safra deu R$1 milhão. Mais do que nunca, né? Primeiro que eles são brasileiros, ele é presidente do Brasil, ali não tem, no Brasil tem todas as descendências, ele não tem restrição a ninguém. Eles esperavam R$5 milhões, mas a cifra ultrapassou em muito. Sim, só R$1 milhão. Só o Safra, pobrezinho o Safra. Pobre, o Safra, eu fico com muita pena dele, mas enfim. Vamos começar, vamos continuar no Bolsonaro, hein? Porque o Bolsonaro's Day. Como todo mundo sabe, hoje é 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira, e alguns internautas na rede favorita do presidente, que é o Twitter, onde ele se manifesta para toda a nação, resolveram criar a hashtag Bolsonaro Day, que fala a respeito das declarações mais preocupantes e às vezes até falaciosas pronunciadas por Jair Bolsonaro. O vídeo que mais foi compartilhado, e essa hashtag já passou os 40 mil posts na rede social, o principal vídeo que foi divulgado foi onde ele fala, numa entrevista há um tempo atrás, que ele era homofóbico sim. E depois aparece ele falando em pronunciamento nos Estados Unidos que ele não era homofóbico não. Então, justamente no 1º de abril... Eu gostei da tua franja. A franjinha dela sofreu uma crise com a manifestação ali. Mais uma vez, então. Em uma entrevista anterior, ele falou que ele era homofóbico, sim. E na outra, ele falou que não era homofóbico, não, lá nos Estados Unidos. Foi muito engraçado. Foi muito boa, né? Grande fase, a dona Ana. Grande fase. A franja foi sensacional. Quem entrou na brincadeira foi o Haddad, que foi o adversário dele político, e falou que Bolsonaro era a pessoa mais honesta que ele conhecia. E temos o tweet da rede social do próprio Fernando Haddad. E também uma que polemizou bastante foi o @KitGay, que falou: vocês já repararam que o Jair Bolsonaro se esqueceu de mim? Estranho, ele não acaba, é fácil esquecer do que nunca existiu. Foram algumas das piadas que aconteceram no Twitter durante todo o dia, neste 1º de abril no Brasil. Mas o Haddad fazendo elogio? Eu acho que tem alguma coisa errada aí, porque fazer piada com o presidente Bolsonaro no dia da mentira, quantos que foram retirados de lá passaram 20 anos mentindo? O próprio Lula disse: não existe alma mais honesta do que eu. Tem uma mentira mais maior que essa? Não. O Haddad foi o pior ministro da educação que nós tivemos.
distribuiu cartilhas aí com preconceito de gênero, fazendo pregação. Foi o pior prefeito de São Paulo, escolhido o pior prefeito do Brasil e o pior prefeito da história de São Paulo. E esse cara vem fazer gracinha na internet com o Bolsonaro, que está há 3 meses no governo. Muito bem, eu acho engraçado. Muito bem, seu Gustavo. Como é o 1º de abril. Vamos seguir, vamos seguir nessa vibe, porque é só coisa com o Bolsonaro, ou é xingamento, ou é piada, tá virando um circo isso. E não é 1º de abril, foi no dia 31 de março, depois de a semana passada o governo Bolsonaro determinar que os quartéis comemorassem os 55 anos do golpe militar de 64, a justiça entrou no jogo, uma juíza mandou suspender, que não teria como fazer essa comemoração, mas no sábado foi liberado, né, foi cassada essa liminar, e no domingo foi publicado um vídeo na rede social do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, e também num canal de comunicação do próprio Planalto, no qual a gente vai mostrar para vocês um senhor já de idade, dizendo que viveu aquela época, e quem viveu aquela época pensa como ele, dizendo que não foi propriamente um golpe militar, e sim que o exército salvou o Brasil da implantação do comunismo, que sim, era uma época de exceção, era uma época de medo, mas era uma época de medo em função de tudo que acontecia. O engraçado de hoje é que o Planalto diz que não vai se manifestar a respeito do assunto, o próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diz que não viu o vídeo, ninguém sabe quem é o ator do vídeo, quem é que, né, quem é que fez, de onde surgiu. Quem é o personagem que fala. Quem é o personagem, quem fez o vídeo e tudo mais. E o vice-presidente disse que não viu, mas que foi uma determinação do próprio presidente da República. Se a gente tiver, a produção tiver o vídeo... A decisão do presidente foi de divulgar, de fazer, de comemorar. Dá pra gente dar uma olhada? Vamos ver? Se você tem a mesma idade que eu, pouco mais, pouco menos, sabe que houve um tempo em que o nosso céu, de repente, não tinha mais estrelas que outros. Nem nossa vida em nossos campos e bosques mais flores e amores. Se você é jovem, já deve ter ouvido isso dos seus pais. Mas, se você quer mais detalhes, quer depoimentos, quer ter certeza de que isso é verdade, faça uma pesquisa. Consulte os jornais, revistas, filmes da época. Você vai ver, era sim um tempo de medo e ameaças. Ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. Havia, sim, muito medo no ar. Greve nas fábricas, insegurança em todos os lugares. Foi aí que, conclamado por jornais, rádios, TVs e principalmente pelo povo na rua, povo de verdade, pais, mães, igreja, que o Brasil lembrou que possuía um exército nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando e fez-se a luz. A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje. Um 31 de março. Não dá para mudar a história. O Exército não quer palmas nem homenagens. O Exército apenas cumpriu o seu papel. Bom, nota-se que eu não tinha assistido porque eu não deixei concluir o vídeo. Que belo vídeo, hein? Mas eu não entendi que esse homem é uma das coisas mais lamentáveis que esse país pode ter produzido. Um vídeo maravilhoso desse aí, conta a história do nosso país. Mas cada um conta a sua história, cada um da sua manifestação. Acho que eu posso fazer a minha. Faça Depois tenho certeza que estão loucos para ouvir a tua opinião também. Pode dar antes de mim, quer dar? Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Eu quero dizer que primeiro que uma das manifestações mais lamentáveis que eu já vi, e não vou dizer oficiais, porque todos os órgãos oficiais do governo hoje negaram a autoria, não se sabe quem é o autor desse vídeo. Então, se fosse para ser um vídeo oficial, se respeitaria, se faria uma crítica, se faria uma análise de quem o fez, né? Mas não, todos os órgãos oficiais foi subversivo. Que não sabe quem fez,
por que fez e quem assinou. Então eu me manifesto sobre o que eu vi aqui. Não condiz com a realidade, não condiz com a verdade, né? É um desrespeito àquelas pessoas que foram mortas, é um desrespeito às pessoas que foram agredidas, é um desrespeito às famílias que hoje choram por suas perdas. A gente querer remontar uma história que está escrita nos anais, pode ser lida, escrita pelos próprios canais competentes, então os fatos não podem ser deturpados. É isso, Mário Barcelos. Bom, esse vídeo, ele mostra uma faceta do que foi a Revolução de 1964. Como eu sou o decano aqui, e naquela época eu já estava na ativa, em 1964, que eu comecei muito cedo, eu lembro-me exatamente dos acontecimentos, dos sargentos e daquela grande reunião efetuada pelo João Goulart, lá no Rio de Janeiro, que detonou toda esta crise. Em primeiro lugar, os militares não queriam João Goulart no poder, tanto é que foi criado à época o primeiro cargo de primeiro-ministro. O primeiro-ministro foi Tancredo Neves. Depois foi feito um plebiscito para a volta do presidencialismo. E a imprensa brasileira, grandes empresas, isso aí ele tem razão, de televisão, mas principalmente jornais que tinham muito mais força que a televisão naquela época, estavam batendo no João Goulart. Já havia acontecido em Cuba, em 1959, a queda de Fulgêncio Batista com a dominação de Cuba. Então, os Estados Unidos, à época o presidente em 64 era o presidente Johnson, Lyndon Baines Johnson, estava preocupado com a situação do Brasil, que estava se encaminhando, segundo o que se pensava na época, para um caminho ao comunismo. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Em segundo lugar, a imprensa, com toda esta euforia, com tudo isso, falava e falava, até o momento em que os militares resolvem derrubar o João Goulart. A história é muito comprida. Bom, o primeiro fato, os militares disseram o seguinte: nós vamos ficar 2 anos no máximo e vamos chamar uma eleição geral. Isso não aconteceu. Durou 21 anos. Os jornais que apoiaram, inclusive um grande jornal aqui de Porto Alegre, era o maior jornal de Porto Alegre, apoiou e 2 anos depois já não apoiava mais. Então houve uma grande mudança nos conceitos apregoados desde isso. Então esse vídeo que esse idoso gravou, não condiz com a realidade. Isso aí é uma meia-verdade. Ele não é um idoso, né? Ele não é um idoso. Ele pode ter cabelo branco, mas ele para idoso não serve. Bom. Ele é um ator. É óbvio que ele é um ator. Eu não percebi em momento algum que ele seria um cara que vivenciou isso. Ele não diz em momento algum. Eu não estou dizendo. Eu acho que não, tem. Deixa eu só concluir, Gustavo. Então, assim, acho uma coisa fake demais. Aí tem alguém aqui que já disse, o Rafael Neto, que foi o Bolsonaro que mandou fazer, que não sei o quê. Acho que é uma coisa que não corresponde com a realidade, sabe? E tá muito bonitinho, muito arrumadinho, assim, tá muito bonitinho. Técnico. É muito técnico. Isso aí não corresponde. Não retrata a verdade. Não corresponde aqui à realidade. Ele leu um texto. Exato. Porque ele é um ator. Que lê um texto. Ele não é culpado de nada. E aí, qual é o problema? O ator lê um texto. Isso é fake? Não. Ele deu a versão dele dos fatos. Vamos de novo. Eu me expressei mal ou tu não quis me entender. Primeiro que ele teria sido uma pessoa que vivenciou isso. Ele não vivenciou isso. Vivenciou, pela idade dele, vivenciou. Que idade ele tem, Vitorino? Eu concordo com o Mário. A idade dele é acima de 65 anos. Aquele cidadão tem mais de 65 anos. Quantos anos ele tinha nessa época? Não, Magda, a questão não é quantos anos ele tinha nessa época, não é o 64. 64 durou 21 anos. Qualquer pessoa que tenha mais de 50, 55, vivenciou a época do regime militar. Tu me dá licença de ter minha opinião? Tá bom, pode continuar com a tua. É só porque eu tenho eu tenho a dele, eu tenho que ter. Eu acho o seguinte, tem fatos irrefutáveis. Vamos aos fatos incontroversos. Os militares assumiram o poder. Houve um regime militar. Esse é um fato incontroverso. Outro fato incontroverso. Morreram civis, militantes e morreram militares. Outro fato incontroverso. Existia necessidade de uma ação? Sim, existia. Basta ler os jornais a partir de 62, 63 para ver que o país estava degenerando. Esculhambação de sindicatos, briga em frente de fábrica, tiroteio, o país estava vivendo um caos. A ingerência cubana era acentuada? Sim.
O João Goulart se aproximou da China e se aproximou de Cuba. Outro fato inconteste, estou dando fatos históricos, não estou fazendo julgamento. É que nós estamos falando do vídeo, mas vamos... Que morreu gente... Não, estou dando os fatos incontroversos. Que morreu gente nos porões da ditadura militar, sim, morreu gente nos porões da ditadura militar. Que morreram militares fuzilados por militantes de esquerda, morreram. Alguns morreram fuzilados em frente à própria família. Que militantes de esquerda foram torturadas militantes de esquerda foram fuzilados por próprios militantes de esquerda, acusados de serem informantes. Então, assim, foi um momento tenso, um momento ruim do país? Foi um momento tenso, ruim do país. O que não pode é ficar contando só um lado da história. E até agora só se conta um lado da história. O que estão fazendo agora é contar o outro lado e as pessoas decidem como opinar. E só para a gente trazer uma análise, saindo um pouco do fator histórico certo ou errado, o que isso demonstra, porque o Planalto Central divulgou esse vídeo através de um WhatsApp oficial, uma fonte que acaba divulgando para jornalistas, apenas jornalistas cadastrados e tendo a aceitação dos veículos, porque eles têm que passar por um processo de identificação para não ter nenhum compartilhamento desnecessário de informação. O que surpreende foi que os jornalistas receberam, perguntando quem é esse homem do vídeo, quem teria feito, porque não tem nenhuma informação no vídeo. Isso supõe uma certa desorganização do governo, porque o Mourão, hoje ele está como a entidade máxima aqui do nosso país, ele está, porque o Jair Bolsonaro está em Israel, ele acabou em exercício. Sim, e ele acabou até se pronunciando sobre isso, e daí ele fala que foi o Bolsonaro que mandou, mas daí o jornalista questionou, mas o Planalto Central não quis dizer que foi o Bolsonaro, não falou quem é o autor. Ele falou, eu nem vi o vídeo. Então, isso demonstra que as pessoas que estão no governo não têm ciência do que de fato acontece lá, o que demonstra o que a gente vem falando há muito tempo, que falta assessoria, falta conversa e falta articulação política nesse sentido. Deve ter crise no governo Bolsonaro por causa desse vídeo agora também. Mas ninguém sabe quem é, ninguém viu, está parecido com o governo do PT, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém consegue dizer quem é. E o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Ele que foi... Mas exatamente o Planalto Central é o quê? Mas foi ele que divulgou o vídeo? Foi o Planalto Central, que é a maneira oficial dele se manifestar. Que divulgou o vídeo? Sim, o vídeo que está na internet. Agora, essa história de que qualquer coisa, é culpa do Bolsonaro, culpa do Bolsonaro... Você sabe, mas o Eduardo Bolsonaro, que é filho dele, você sabe o que foi comemorado? Sabe o que foi comemorado no ano passado, no mesmo parlamento que pertence ao Eduardo Bolsonaro? Esse é o tweet do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro colocou. Você sabe, no mesmo parlamento que pertence ao Eduardo Bolsonaro, sabe o que foi comemorado no ano passado com sessão solene? A Revolução Russa. Está nos anais. Revolução Russa, Revolução Comunista, foi comemorada no ano passado na ordem do dia do Parlamento Brasileiro. E aí querem impedir que os brasileiros que pensam diferente da doutrinação das universidades brasileiras comemorem o 31 de março? Ué, que democracia é essa? Pode para um lado, não pode para outro? Não é essa a questão, Vitorino. A questão é que se foi o Planalto Central que publicou, foi, então, uma ordem direta do presidente. Mas se o Planalto Central... Não, quem publicou foi o filho dele. Não, foi compartilhado através do WhatsApp. Não prestou atenção no que a Carla falou. Canais de comunicação do Planalto também. Foi compartilhado. E aí? Qual é o problema que tem? Tá tudo porque uma fonte oficial. Vamos dar quem são as pessoas, ninguém sabe. Qual é o problema que tem o vídeo? Vamos à manifestação dos nossos telespectadores, 999-777-001. Primeiro, Darcy de Porto Alegre. O ano de 1964 já é passado. Acho que os dois lados erraram. Vamos ver o futuro do Brasil. O que devemos ter em mente é que não deve acontecer mais ditadura. Nem de esquerda, nem de direita, Darcy de Porto Alegre. Parabéns, Ruxa, você falou a verdade sobre esta vergonha que foi a ditadura brasileira. É a opinião do Marcelo de Guaíba. Durante a ditadura foram 400 mortos, mais ou menos. Claro que é de se pensar, mas e os 60 mil por ano que morrem também não é um desrespeito, mas não vejo tanto lamento, diz o Cesário de Gravataí. Meus parabéns, Ruxa, tu tens razão, o nosso outro telespectador. E, por fim, o Jonathan. Boa noite, bancada. Minha infância foi no militarismo e foi a melhor infância que alguém pode ter tido. Hoje sou um adulto feliz e íntegro por ter tido essa infância. Parabéns ao militarismo, diz o Jonathan Porto Alegre. A dona Lídice diz, acredito que vão falar sobre o... Não é isso que a dona Lídice diz. A dona Lídice diz o seguinte... Estavas falando também, o doutor Vitorino simplesmente cortou a fala para dizer bobagem, que outro lado teria, que só fala um regime militar. O doutor Vitorino precisa esclarecer melhor. Aí tem uma outra coisa que ela mandou aqui, enfim.
Ruschel, boa noite, família Atualidades. Lamentável comentário do senhor Ruschel, tenho que não concorda, tenho 41 anos e cheguei a viver na época do regime militar. Tirando a ideologia sensacionalista de mimados que só assistiram um momento pela mídia que na época só ricos tinham acesso. Dou meu apoio ao Chicão e ao Vitorino. Tu não te manifestaste, Chicão. Queres te manifestar ou transitou em julgado? Só vou dar um toquezinho. Acho que o Vitorino tem toda a razão como fato histórico. Eu só faço uma pergunta, não vou nem... Todo mundo sabe que eu defendo o regime militar, mas não vou entrar nesse caso. Quando o Haddad concorreu com o Bolsonaro, aquilo que eu acho um desrespeito para a nação, se é fantasiar todos os militantes do PT de vermelho na esplanada, fazendo uma alusão à Venezuela. Veja só, os caras que mandam contra o regime militar de 64... mas ainda faz uma alusão ao regime mais tenebroso da América do Sul, a Venezuela, o mais tenebroso do planeta, que é a Coreia, e aquele regime mequetrefe de Fidel Castro e a família dele. Então, quando tu analisa isso, tu tem que analisar o outro lado também. O cara que critica a direita, ele tem que dizer, tudo bem, eu critico a direita, mas eu odeio essa esquerda que está aí. Porque essa esquerda do Haddad anda de vermelhinho, que nós levar para a Venezuela, que não tem papel higiênico para vender. Então, eu acho que tudo que é manifestação contra o regime militar é uma manifestação de modismo, sem nenhum cálculo histórico. O regime militar, sim, senhor, salvou o país. Nós estávamos, como o Vitorino disse, nós ia ser entregado para os braços de Fidel Castro. Dona Magda, pois só não, porque eu fui Ruschel. citado, só queria fazer uma referência. O que eu me refiro, eu não me falei contra os militares, eu falei contra um golpe militar que contraria tudo aquilo que eu penso uma vida inteira. Se houver um golpe amanhã, eu sou contra o golpe, mesmo que o presidente seja o Bolsonaro. O presidente foi eleito regularmente, eu quero que ele termine o mandato dele. É assim que eu penso, é assim que eu discordo do regime de 64. Pois é, o nosso telespectador, o Braulio, do Sarandi, diz o seguinte: ditadura nós teríamos se o outro lado tivesse vencido a guerra. Engraçado, até 1988 o período era chamado de anos de chumbo, ou seja, foi troca de chumbo. Os dois lados mataram, os dois lados cometeram violência. Aí o Ruschel não conhece a verdade, ele conhece a versão da esquerda, ainda bem que o Exército salvou o Brasil. Braulio do Sarandi. Dona Magda, eu vou contar uma rápida história. Conte, por favor. Esse final de semana eu fui ver os meus netos, e eu tenho um neto, dos 2 netos que eu tenho mais uma neta, um muito querido que se chama Tiago. Então vou te mostrar um filme. O nome do filme é ist wieder da. Ele está de volta. Esse é um filme alemão de 2015 que mostra Adolf Hitler. Ele se acorda na relva, com o casaco rasgado, e onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou? E aí ele se levanta e começa a conversar com as pessoas, mas como ele é parecido com o Hitler, como é o seu nome? Adolf Hitler. Adolf Hitler. E começa a falar com as pessoas, vamos levar ele para a televisão. Ele vai ser assim, que ator, parece o Hitler falando. E era ele mesmo, né? Ele reviveu. E aí começam a levar o Hitler para tudo quando é cidade, ele vai na televisão, faz um sucesso enorme na televisão, e vai indo. E o que acontece? Ele começa a falar as mesmas coisas que ele falava na implantação do regime nazista na Alemanha. E as pessoas começam a acreditar. As pessoas começam a acreditar na superraça, no Übermensch, começam a acreditar na pureza racial, começam a acreditar em uma série de coisas que ele disse antes. Daqui a pouco ele já tinha uma legião de eleitores, diziam, eu sou político, eu sou casado com alemã, exatamente as mesmas falas, porque ele tinha o poder da convicção, poder da fala. Encontraram um ator com a voz exatamente igual, eu fiquei impressionado com isso aí. Então, quando você fala uma coisa, isso o ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, eu já falei dessa frase do Goebbels aqui, que era formado em filosofia, ele era doutor, ele tinha uma técnica toda especial na semântica, especialmente na língua alemã, ele dizia o seguinte, não importa o fato, importa a versão de como você conta alguma coisa. Exatamente. Como você conta alguma coisa? Se eu posso contar, fazer uma elegia à ditadura militar, colocar lá em cima a ditadura militar, como também posso dizer exatamente o contrário. Posso colocar os outros contrários à ditadura também e tecer loas e maravilhas. Eu procuro ter uma conduta central. Se eu vou fazer um comentário, eu não vou fazer um comentário em mas que eu vou fazer central. É o meu pensamento. Então, esse filme você deve assistir. Ele está de volta. Eu não vou contar todo o filme, que seria spoiler, claro, mas vale a pena você assistir. Deixa eu te dizer uma coisa, Márcio, sobre isso que tu disseste. Sem esquecermos que a verdade são 3. É a minha verdade, a sua verdade e o fato.
É verdade. Em outras palavras, é isso que tu estás dizendo. Mas por falar em fato, eu quero dizer para vocês que agora o Center Ótica enlouqueceu mesmo. Trago mais uma boa notícia para vocês. Os clientes pediram e prorrogaram uma super condição na compra de lentes Varilux ou Rodenstock. Paga-se um par de lentes, ganha um segundo par de lentes da mesma marca. Isso gratuitamente. Agora, além disso, na compra destas marcas de multifocais, você ainda vai ganhar um terceiro óculos. Esse somente para perto, inteiramente grátis, tudo grátis. Porque vamos lembrar que mesmo que com toda essa qualidade incontestável que essas lentes multifocais têm, a lente, o óculos somente para perto, ele é mais confortável para determinados momentos, para uma leitura deitado, quando você faz trabalhos manuais, em algum momento de privacidade ou até mesmo que você queria ficar mais à vontade no seu escritório, entendeu? Então, o que acontece? Só que está acontecendo uma coisa, eu estou anunciando isso, agora foi prorrogado, as pessoas estão chegando lá e acham que vão levar um óculos daqueles que se vende aí na rua, com 1 grau e meio para perto. Não, a Center Ótica vai presenteá-lo com um óculos só para perto, feito para você, com a sua prescrição do seu oftalmologista. Não tem essa, o teu é 1, o teu é 1, o teu é 1,5, sabe? Tipo, Havaianas, não soltam as tiras, não fazem nada. Não, é nada disso. É um óculos que será feito especificamente para você. Então, quando você for lá, leve a sua receita do óculos para perto. Você vai ganhar um óculos para perto feito especificamente para você. Lembrando que a Center Ótica fica no complexo do Hospital Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Não vai fazer confusão. Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. O endereço certo é Soledade 565, loja 3, aqui mesmo em Porto Alegre. Eu acho que você tem que aproveitar, porque mais do que tudo, todo esse tempo, vai ser difícil de continuar essa oferta. Magda, eu só queria, no exemplo da senhora que tocou... eu também queria umas coisas, deu uma confusão ali, um próximo, o outro fala, não sei, eu não entendi bem o que aconteceu. Não, é que na língua portuguesa, essas opções que a senhora falou, a primeira opinião, a segunda opinião, vale a terceira, chama-se silogismo. Silogismo. Silogismo é o que significa. Vale a terceira no conceito. Exatamente. E Magda, posso deixar o Marne um pouquinho mais feliz hoje, porque ele, numa entrevista com psicólogos, que Freud pode explicar porque algumas pessoas ignoram que o regime militar tenha acontecido em 64, porque é uma negação natural da pessoa para não perder os seus valores e princípios. Então, o Freud teria explicado, né, com todo o seu requinte teórico, de que isso, na realidade, é muito comum. Por exemplo, pessoas que passaram por um abuso ou um trauma têm a tendência de esquecer. E depois, até de um tempo, o trabalho com psicólogos especializados, a pessoa consegue lembrar. Ela passa anos suprimindo essa realidade até que algum fato, ou até mesmo procurando um psicólogo, porque a pessoa demonstra isso de outras maneiras, tu acaba se lembrando. Então, Freud explica que algumas pessoas podem esquecer esses fatos históricos ou traumas. E tem muita gente que nega o Holocausto por isso. Exatamente. Mas eu tô achando que vocês estão dizendo que quem achou o regime militar bom, então tem problemas psiquiátricos, é isso que você está dizendo? Só que algumas pessoas suprimem o que aconteceu. A senhora deu a entender que quem apoiou o regime militar tem problemas psiquiátricos. Eu acho que o senhor tem que prestar um pouquinho mais atenção no que ela disse. Não, eu prestei atenção no que a senhora falou. É que a senhora usou uma expressão se mencionando o regime militar, dizendo que as pessoas esquecem. Não, ninguém esqueceu, muito pelo contrário. Nós estamos não só lembrando, como resgatando a verdade. A própria imprensa, o que a Ana disse é que as pessoas sejam do regime do exército ou da casa da mãe Joana, as pessoas não querem se lembrar dessa época. Ela não disse isso, Gustavo Vitorino. Bom, todos nós entendemos uma coisa. É isso, Marne? Sim. Não é isso, não é? Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, pode ser do lado militar, pode ser do lado do revolucionário. As pessoas não querem se lembrar disso, por alguma razão. Foi esse o comentário da Ana. Roberta, por favor, vamos mudar de assunto. Magda, eu gostaria de tratar então dos valores simbólicos da visita do presidente Bolsonaro a Israel, justamente porque foi muito especial. Várias deferências que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez ao nosso presidente. Claro que tem aí uma razão,
uma questão política envolvendo o Benjamin Netanyahu, que na próxima semana vai tentar o seu 9º mandato, né, como primeiro-ministro. Vai ser um recorde do Benjamin. O Benjamin é muito apoiado pela comunidade judaica dentro de Israel. Israel é um país que 80% da população é judia e 20% não. E ele tem um opositor que está tentando trazer ali toda uma conversa. General Gantz. Um general que está tentando fazer apaziguações e juntar a sociedade. Mas tudo indica que o Benjamin Netanyahu, por ser um expert em política, vai se reeleger. Foi uma deferência muito grande que ele apresentou ao nosso presidente no momento que ele recebeu o nosso presidente no aeroporto, no avião. Isso só aconteceu com o Papa e com os presidentes americanos quando foi visitar Israel. Outra deferência muito legal foi que o Benjamin recebeu o Bolsonaro em sua casa e o acompanhou hoje, para nós que acreditamos no judaísmo, e foi um momento extremamente emocionante de ver o nosso presidente junto com o primeiro-ministro no Muro das Lamentações, que é geralmente uma agenda que os presidentes, por exemplo, o próprio presidente Trump, usou da sua agenda pessoal e não junto com o Benjamin Netanyahu quando foi a Israel. Então são símbolos. Entretanto, da parte do nosso presidente, ele recuou, ele não ainda afirmou e não honrou aquela promessa de campanha em trazer para nossa Jerusalém a embaixada do Brasil. Na verdade, já soou complicada essa situação lá para os nossos árabes, porque os árabes já tiveram uma certa resistência ao presidente no momento que ele, lá na eleição, na época, estava se manifestando dessa forma. E o que Bolsonaro fez? Ele tentou o meio termo, que não vai funcionar. Ele decidiu, então, abrir um escritório de negócios em Jerusalém. Bolsonaro não vai fazer certo. E fica, então, Tel Aviv é 60 quilômetros de distância de Jerusalém, mas faz grande diferença essa posição. É um escritório que será encarregado de promover o comércio, investimentos, tecnologia e inovação, e ficará subordinado a essa embaixada. Além disso, foram assinados vários acordos entre Brasil e Israel. Entre eles, houve uma cooperação de ciência e tecnologia muito importante, segurança pública, né? Uma cooperação em questões relacionadas à defesa, acordos sobre serviços aéreos, cooperação na área de saúde e medicina até 2022 entre os dois ministérios, tanto o Ministério da Saúde israelense quanto o nosso. Vai haver aí uma troca bem interessante. E também a respeito de agropecuária e aquicultura. É importante trazer que os negócios com Israel, o Brasil exporta 321 milhões de dólares, representa muito pouco das exportações brasileiras, e os negócios com os árabes já tem um outro número, 11 bilhões de dólares que está nessa brincadeira envolvida. O embaixador da Palestina já se manifestou, não gostaram nada dessa decisão, espera que essa decisão do governo brasileiro, por mais que ela fique no meio termo, que seja revista, porque 35% das exportações de carne bovina no ano passado foram para países árabes. Frango 40% para Arábia países Saudita árabes. Compra O açúcar também. Então, assim, é realmente uma questão. A questão comercial, ela fica bem abalada, porque não tem nem comparação o que se exporta de uma parte e de outra parte. O Bolsonaro, ele fez lambança. Ele fez um discurso de campanha e essa história Prometeu. de Israel... Tudo bem se aproximar de Israel, ótimo, vão vender para eles, vão trazer tecnologia deles, ótimo, tudo bem. Mas comprar a briga com os árabes, eu acho que foi burrice. Tanto que ele está tentando consertar agora. Não sei como é que ele vai consertar. Não sei, porque ele só disse assim, eles esperaram. Não, a alternativa vai ser o seguinte, ele vai manter a embaixada em Tel Aviv e vai abrir um consulado em Jerusalém. Não é nem representação. Escritório de negócio. Vai ser sabe? Amenizou. Do tipo, olha, fiz lambança e vou consertar mas como der. O Brasil tem esse escritório de negócio também em Taiwan, que foi um jeito que o Brasil tentou. Mas assim, para não comprar briga com a China, árabes, eu acredito que a lambança, então, usando o termo do Gustavo, já foi feita. Então, uma vez que já foi feito, então, pelo menos honra a tua decisão.
faz a embaixada aí para Jerusalém e vamos peitar, porque afinal de contas eu acho que não é assim, Roberta, eu acho que não, Roberta, sabe por quê? Os países, é brincadeira. A Liga Árabe é muito forte. Se a Liga Árabe disser não vamos comprar mais nada do Brasil, a gente perde dezenas de milhões de dólares num piscar de olhos. Não, foram 8 bilhões de superávit. Não pode... 8 bilhões. Não pode fazer. Ele vai ter que consertar, não sei como. Essa é uma trabalho que ele fez com a Liga. Agora vou contar um negócio pra você, Marne Barcelos. Você não sabe o negócio. Você sabia que componentes dos mísseis israelenses são feitos de uma empresa brasileira? Sério? No Rio Grande do Sul? Isso. Em Porto Alegre? Olha só. Maravilha, qual é? Componentes de precisão de uma empresa de mísseis que são feitos aqui em Porto Alegre. Antes que pergunte se é o CIETEC, não é o CIETEC não, tá? É uma empresa, não é o CIETEC. É uma empresa que fabrica componentes de alta precisão para o sistema de propulsão dos mísseis israelenses. São fabricados aqui em Porto Alegre. Pô, se a pessoa me autorizar, ele mandou o nome tudo aqui, se a pessoa me autorizar, eu divulgo, mas pediu... Vê se é prudente. Porque... A coisa não é brincadeira. Eu conversava hoje com um querido amigo, o Carlos Baranzelli, a respeito disso. Ele está dizendo, mas vem cá, você acha que os árabes vão deixar de comprar carne no Brasil? Com todas as exigências, com tudo isso que nós cedemos, eles vêm aqui, olha os frigoríficos, a série... Eles estão fazendo uma pressão. Mas o agronegócio tá Mas eles estão fazendo uma pressão. Agora tem que pagar para ver. Já foi feita a lambança, tem que pagar. Feita a lambança, é isso que nós estamos falando. Aliás, agora, nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma delegação de adidos agrícolas e representantes de 9 embaixadas ligadas à agricultura. Eles começaram essa visita aqui ao Rio Grande do Sul justamente para visitar as propriedades rurais, que são referência na produção de alimentos e modelo de produção sustentável no Rio Grande do Sul. E a ideia deles é ampliar, é potencializar parcerias futuras. O projeto se chama Agro Brasil e ele é realizado pela Confederação Nacional da Agricultura. E eles estão aqui porque esta viagem agora deles está tendo o apoio da Farsul. Tem representantes da Austrália, Burkina Faso, Chile, China, Egito, França, Irã, Japão e Singapura. E essa visita começou com uma apresentação lá na Farsul, pelo presidente, pelo economista da Farsul. Quer dizer, estamos num momento bom profícuo de trocas e de conhecimento. Gustavo Vitorino, falando em profícuo... Eles querem também máquinas agrícolas. Sim. Você sabia que nós deixamos de ser importadores para ser exportadores de máquinas agrícolas. Maravilha, né? Comprar a máquina agrícola brasileira é um grande negócio. Mas também você garantir o seu ingresso no camarote da Arena Porto Alegrense, nos jogos oficiais do Grêmio, certamente é também uma grande opção. Nessa modalidade, você pode ter a sua cadeira exclusiva em um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores, com todo o conforto, segurança, em um amplo espaço interno mobiliado, com serviços de Wi-Fi gratuito, serviços de alimentação e bebidas, claro, mediante contratação e muito mais. Adquira seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Vou repetir, comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51 3092 9676 ou 3092 9677. Repetindo, Porto Alegre, 51 3092 9676 ou 3092 9677. Tem jogos bons pela frente. Por aí, né? Libertadores, finais do Campeonato Gaúcho. A dona Lídice Fonseca disse assim: acredito que vão falar sobre o pedido do Ministério Público para novamente prender o Temer e sua trupe. Que pensam disso, diz a dona Lídice, doutor? Que ela não viu a nossa manchete. Mas é que eu acho que quando ela escreveu... A nossa manchete. Não, é 19h35, assim a gente tinha entrado no ar. Eu que estou lendo agora. Então tá. Dona Lídice, então, especialmente para a senhora, vai Vaselina. Peraí, dona Maria. Tá bom, vai. Como é que é? Vai que é tua, Tafarel. Vamos lá, porque a notícia... Tô procurando, né, Selma? Eu sei, estou preocupado com o senhor. O senhor já comprou até a aliança?
estou investindo, né? Porque aí compra em 12 vezes, em 12 meses para arranjar uma noiva. Sim, claro. Ele tem um ticket, aliança. Do nosso Alexandre. Ele tem um bônus. O Alexandre veio? Não, o Alexandre não vem de bônus. Mas vamos à notícia, porque a notícia é de uma forma bem humorada, mas ela é muito séria. Todos acompanharam a prisão do Temer e depois a sua soltura por caráter liminar. E o Ministério Público Federal recorreu, então, baseado num princípio muito seguro do colegiado. Depois nós vamos explicar isso, da colegialidade, essa é a expressão, né? Mas a operação foi a operação Descontaminação. Na verdade, eles foram acusados de corrupção e lavagem de dinheiro no processo da Angra 3, né? E da empresa Usina Nuclear. Ali foi toda a questão. Foi pedida a prisão e este desembargador, o Atier, que prometeu que levaria o julgamento para a sua Câmara, ele acabou respondendo por si só. E aí que está baseada toda a inconformidade do Ministério Público Federal. Primeiro, que ele contrariou um princípio que a Câmara vinha mantendo desde o início da Lava Jato no Rio de Janeiro. Nenhuma decisão, nenhuma soltura foi decidida individualmente pelo desembargador até agora. Todas eram levados para o colegiado. Estamos falando dos processos originados do Rio de Janeiro. Todas eram levados para o colegiado. E este desembargador resolveu tomar esta decisão sozinho. Segundo, ele teria, ao se precipitar, esse é o termo do Ministério Público Federal, ao se precipitar, ele teria deixado de ouvir o Ministério Público Federal, então, que iria se manifestar e também justificar as suas razões, e teria deixado de se abeberar do conhecimento dos seus dois parceiros que compõem a Câmara. Dá como opção ainda, caso a Câmara não opte pela prisão, que ele seja designado a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, para que se pudesse, então, ter algum monitoramento sobre ele. A previsão do TRF2, isso ainda não é oficial porque não está marcado, mas há uma previsão de que isso poderá ser julgado agora, já dia 10. Então, dia 10 teremos novidades sobre essa matéria. O Rafael Neto, não sei se é o mesmo Rafael Correia, agora não sei, ele manda uma coisa e outra, não sei. Me avisa se tu é o Rafael Neto ou tu é o Rafael Correia para eu poder ler o teu e-mail. Chicão Tofani, tua manchete. Dona Magda, é o seguinte, Fórmula 1 chegou no Grande Prêmio do Bahrein esse fim de semana e tem um fenômeno na Fórmula 1 que é uma tecnologia de ponto chamada KERS. KERS o que é? É a rede de energia, você tira a energia de uma subenergia que é quando tu freia, tu gera calor, quando tu liga a turbina do carro, tu gera calor. Isso aí a Fórmula 1 transforma em energia. Isso aí dá 15% a mais em HP. Então um motor de 1000 HP gera 1150. Piloto da Fórmula 1, o francês monegasco Charles Leclerc, um garoto de 21 anos, fez a pole position, a melhor volta, liderou de ponta a ponta. Mas quando faltava 10 voltas para terminar a corrida, aconteceu uma infelicidade, um pane no sistema, deixou o carro mais lento. Ele foi ultrapassado por todo mundo num azar assim fantástico. Conseguiu o terceiro lugar no safety car. A prova, dona Magda, foi o seguinte, que o vencedor Lewis Hamilton, que é o piloto da Mercedes, quando não comemorou, quando terminou a corrida, pela primeira vez na Fórmula 1, ele foi cumprimentar o garoto que perdeu, dizendo, você vai ganhar muitas corridas. It's a winner boy, um garoto vencedor. Então foi uma coisa muito legal isso que aconteceu em termos de emoção. E outra emoção foi David Beckham. David Beckham mostrou que é o cara mais top do planeta. Foi convidado pelo Toto Wolff, que é o presidente da Mercedes Fórmula 1, que é casado com uma Space Girl, que é colega da amiga dele, da mulher dele. Então ele visitou a Fórmula 1 com um novo estilo de cabelo, usando blazer, mostrou que o Brasil tem um Beckham. Alexandre Pato. Viva Pato. É mesmo? Eu acho que Pato, nas proporções, hoje é um Beckham, até mais romântico. Pato largou um salário de 3 milhões para jogar por 1,5 milhão no São Paulo. E bancou a rescisão por amor, por gostar da Rebeca, a Bravanel. Muito legal o gesto dele. Magda, eu gostaria de fazer um registro que hoje nós tivemos a dádiva de, com 60 dias de antecedência e um ano de obras, foi entregue para funcionamento parcial a primeira fase do nosso aeroporto. Então, a Fraport está ali, né? Gustavo, a gente estava conversando antes do programa sobre esse assunto. Doutor Ruschel, o que aconteceu com o senhor hoje, diz a dona Lídice Fonseca? Não vou brigar comigo de novo, dona Márcia. E ela pergunta assim, o que aconteceu com ele hoje? Está muito abatido.
Super gripado? Será? Mal abre os olhos. Como assim? Coitado. Quem sabe foi a noitada de sábado. Ele colocou uma foto cantando, e cantando muito, diz a dona Lídice. Onde é que tu andava te refestelando no sábado? Magda, eu sofro um bullying, que me preocupa, porque eu tento fazer o melhor. Vocês me viram em frente ao espelho ali, tentando me fazer belo, tentando aparentar o meu melhor, e aí ela vem e diz que eu tô... E aí ela vem e diz que eu tô, como é que eu tô? Anêmico, tô abatido. Quase de olhinho fechado. Dona Dona Lídice, quero primeiro, obrigado pelo carinho, não quer dizer que estou muito bem, está tudo ótimo. Não estou com todas as contas pagas, mas estou lutando, tudo vai ficar em dia. Olha aqui, ó, tá lutando, tudo vai ficar em dia. Hoje, não foi no sábado, hoje eu passei lá na Sleep Shop, porque eu preciso comprar uma bicama para minha casa. Aí queria ver se era com gaveteiro, sem gaveteiro e tal, aí eu fui lá. E acabei achando lá na Sleep Shop uma bicama completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Ela é uma bicama daquelas da linha de hotelaria, sabe? Aquelas camas de solteiro de hotel que se transformam em casal, onde o colchão principal e o auxiliar são em molas. Não é aquela coisa assim, agora tu dorme aí no chão, eu vou dormir aqui super bem no meu de molas e tu, que é o segundo, vai dormir aí embaixo. Primeiro, que você consegue colocar a cama auxiliar no mesmo nível da outra. Então, você pode transformar aquela sua bicama numa cama de casal. E, consequentemente, se for cada um, a outra cama, tu não fica dormindo no chão, entendeu? Ou seja, você compra um produto que pode ser usado de várias formas, como um box de solteiro, 2 camas de solteiro ou ainda essa cama de casal. E é óbvio que isso eu encontrei, só podia ser na Sleep Shop. Se você for até lá conversar com a Denise, conversar com o Rogério, tomar o cafezinho aquele de sempre que ele tem, você dá uma conferida. Eu achei muito legal essa bicama, porque ela é 3 em 1, sabe? Normalmente, bicama, a cama, a principal é legal, e o outro que vai usar a outra cama que se rale, eles não estão nem aí. Não é verdade, essa bicama é sensacional. E, obviamente, é o momento de você aproveitar e comprá-la. Sleep Shop, 24 de outubro, 1363, aqui mesmo em Porto Alegre, com estacionamento próprio. Ou, se você quiser, liga para o 51 33 30 15 92. Dona Magda, eu posso pedir a palavra? Desculpa, eu acabei de falar, mas eu queria pedir a palavra, porque é um dia muito especial para mim. Hoje aniversaria meu querido filho, Rodrigo Rucho. Ele é de 1º de abril, Dona Magda. E não era uma brincadeira. Cada vez que chegamos em 1º de abril, e essa data é tão a Ana fez uma brincadeira querida no início do programa, contando coisas. Eu me lembro sempre que as pessoas me chamaram naquela época. Ele é um moço novo, não sei se posso publicitar a idade do meu filho, faz 38, né? Eu fui muito, é um menino, fui muito aconselhado, Dona Magda, a que não registrasse no dia 1º, Rucho, o registro dia 31, disse que foi um pouquinho antes da meia-noite e coisa. O senhor está fazendo relação à Revolução, né? Porque a Revolução foi dia 1º, né? Não. Já não me começa com esse assunto. Estou tratando uma parte festiva. Não, estou tratando uma parte festiva. A questão era dos bobos, realmente, a brincadeira foi essa, não se tratava disso na época. E aí, eu confesso que eu cheguei a pensar, será que ele vai ficar chateado comigo depois quando ele ficar ganhando? Por que eu resisti no 1º de abril, que as pessoas vão gozar no colégio, né? Mas não houve isso. Passou, um beijo, meu querido filho, toda a felicidade do mundo, é um lindão. Tenho filhos lindos, Dona Magda. Neto feliz, muito feliz. Também lindos. Não, mas ele tem filho? Tem um filho. Tem um filho, é pai do meu primeiro neto. Tem, afinal? 3 filhos, 3 netos, Dona Magda. Cada filho me deu um neto. Cada filho me deu um neto. Quem tu tá rindo do Então, um beijo agora pro Rodrigo Rucho. O que tu acha divertido? Eu gosto disso, sabe por quê que eu acho legal? Eu admiro o Rucho. O Rucho tem fair play. E o além de ser um boa pinta, um grande cara da noite. Imagina o Rucho chega com a mulher, oi, tudo bem? Onde é que tu vai? Mãe? Vou levar o meu neto para passear. Mas graças a Deus, mas é a Carla. A Carla tem uma filha de quantos anos? De 24. Não, mas o Rucho assume isso, eu acho muito legal. Ainda bem que ela não pensa em ter filhos. Senão a Carla vai ser uma vovó bem cedo. E ele falou no aniversário do filho dele, do Rodrigo, eu quero lembrar as pessoas, ou dizer para as pessoas que em todos os lugares que a gente vai, nós temos um
grupo de pessoas que nos assiste, que manda beijos. Na ala masculina, o Vitorino ganha de todos vocês, eu lamento dizer, porque elas mandam sempre beijos pro Vitorino. Então, mas eu sou que nem a Ferrari, eu sou para poucos de bom gosto. Ah, tá bem, tá bem. É, aquele carro vagabundo. Mas é que tu estava... o carro vagabundo, duro, caro, uma porcaria de carro que vende a peso de ouro. Aniversário. Você lembra? Nós estávamos ontem no aniversário. Nós Pai Paulinho, grande festa. Eu não te vi lá, tu já tinha saído. Não, eu vi quando tu chegava. Qual dos dois bebeu, hein? Porque tu estava acompanhado e deixou... Não, eu fui sozinho e me encontrei com o Gabriel. Tu foi com teu namorado, Chicão? Eu me encontrei com o Gabriel. Atualizando. O Gabriel e a Karina, daí eu entrei junto. Chicão, tu foi com teu namorado? Sozinho? Não para não receber crítica das pessoas, entende? Bom, deixa eu dizer, eu comecei tudo isso para falar assim, para mandar beijo para Tatiane, que é esposa do bombeiro que trabalha no Pátio 1. A festa foi no Pátio 1 e ele estava ali na frente fazendo a segurança, garantindo que nada fosse acontecer e tal. E ele disse, a minha esposa, fizemos uma foto e ele me disse, a minha esposa adora o programa. Então, um beijo para Tatiane, esposa do bombeiro, que estava lá ontem trabalhando. Para Simone, não, a Simone é de outro lugar. A Ju também, que estava lá, que eu conheci uma época no showroom da Cris Capuani. A Isabel, que é a mãe acho que é de um filho dele lá, que é de santo, que ela nos assiste, olhou a foto e fez a foto, e principalmente para a mãe do pai Paulinho, porque a dona Ida, a festa tava legal. A dona Ida, que eu conheci, ela é fãzoca do Vitorino e minha. O Vitorino não foi. O Vitorino não foi. Eu não fui convidado, né? E a outra... Aí o estado do Jorge Costa no canto. Eu não fui convidado aí. Jorge Costa, né? Então, nem vi o Jorge Costa, não. Simone Levis Carvalho, que eu encontrei lá no salão onde eu vou, que ela assiste o nosso programa, mandou beijo e tal, barará, fez alguns comentários sobre Sleep Shop, que a mãe dela tá para comprar um colchão, então um beijo para vocês todos. Eu quero mandar um beijo também para a bisavó, Dona Sila, que está nos assistindo. Obrigado, Sila, pela sua audiência. E também para o Gilson, para a Mary Alice, Lúcia, Paulinho e Rodrigo, que estão nos assistindo. Eles são amigos da minha prima Luiz Sara, disseram que adoram o programa. Então, quero mandar um carinho, um agradecimento a vocês pela audiência. Muito obrigado. E mandar para o outro Rodrigo também, que é o filho do Dr. Ruxo, o Rodrigo Bel, que está de aniversário. Bel, grande abraço. Parabéns. E a tua prima é aquela que disse que ia nos convidar para festa, para coisa, e não nos convida. Pois é, estamos aqui abertos. Acho tão feio, a gente diz que vou convidar e não convida. Esses convites para festa, estamos todos abertos. Não aqui, é aquela mesmo que estava lá na praia? Sensíveis, estamos sensíveis, abertos, suscetíveis a convites. Por favor, sintam-se à vontade. Não estamos cobrando nada atualmente. Dona Ana, tenta de novo uma outra notícia que ninguém te xingue. Vamos lá. Vou continuar falando de 1º de abril, porque ela ficou bem quietinha, agora já passou, já não doeu mais, agora tenta de novo. O Meia Hora, um famoso jornal popular do Rio de Janeiro, fez uma capa hoje em alusão ao 1º de abril, porque ontem o Flamengo se consagrou, então, campeão do Carioca, contra o Vasco, mas só que o Meia Hora colocou Vasco é campeão e a foto dos meninos do Flamengo. Só que o que causou ainda, vamos dizer assim, porque a gente fala, o Rio de Janeiro é uma bagunça, o Rio de Janeiro nada é organizado, porque o governador estava no estádio, assistiu toda a partida de camarote, ela foi decidida nos pênaltis e talvez pela emoção não deu tempo de chegar até o gramado e o Flamengo estava todo posicionado, todo mundo lá querendo a taça e o governador não chegava. O Rodolfo quase pegou a taça sozinho, saiu comemorando, então o presidente da federação foi quem fez a entrega, porque o governador não chegou a tempo, foi uma grande comemoração, uma decisão importantíssima, porque os garotos do Flamengo entraram em campo por causa da decisão da Libertadores, acabaram tendo um ótimo desempenho, ganharam o Carioca e o destaque do dia piada foi que o Meia Hora, um dos jornais mais lidos do Rio de Janeiro, colocou que o Vasco era campeão, mas na realidade era um bom 1º de abril. Que horror. Agora só um comentáriozinho pro Chicão, que é o intelectual de futebol da mesa. Ô, Chicão, tu entendeu a forma do Campeonato Carioca? Não, é complexa demais. Taça Rio, Campeonato Carioca. Aí tem o desempenho e tem a média. A média. Aí a média do primeiro e da segunda. Bom, esse campeonato tem que ter muita média. Muita loucura. Porque é impressionante. Que esculhambação. Ninguém consegue entender. Os cronistas do Rio de Janeiro não conseguem explicar o Campeonato Carioca. Mas por que é assim tão confuso? Não, mas a senhora ouviu? É que eles fazem isso. Eu fiz de conta que não. Porque senão chama atenção. Mas ele é um advogado brilhante. Não é, mas tem telespectador que reclama muito. Que tem as crianças na sala e não gostam. Não, mas esses não gostam.
Sofre, ele sofre. Ele diz muito palavrão. Ele sofre, o sintetizador sofre. Olha aqui, ó, Carla, vamos então. Carla, eu nasci em 60, sou filho da ditadura, mas duvido que uma ditadura nesse momento seria bom para o Brasil, onde se tenta vender o país. Estou desacorçoado e sei que não morrerei de velho e sim de fome, sem os remédios contínuos que tenho que tomar, de repente numa sarjeta. Ou, com quase 60, virar bandido até ser abatido pelas forças de segurança. Trabalho desde os 14 anos, sempre como eletricista, só que o sistema não reconhece o adicional de periculosidade e com 58 anos as empresas não admitem mais. Tive que colocar 2 stents no coração. Nunca casei, sou igual ao Chicão, sem penduricalhos, só que sou pobre. Essa é a diferença do Chicão. Daí eu tenho uma má notícia, Paulo. O Marne aqui compartilhou comigo o jornal de hoje que diz que os medicamentos vendidos no país vão aumentar até 4,33% a partir de hoje. Essa é a notícia. E óbvio que eles não são bobos, eles aumentam esses de uso contínuo porque a gente precisa comprar o remédio, né? E as pessoas não conseguem mais comprar o seu remédio. Né? O desespero do Paulo. Paulo, calma. Tem que ter tranquilidade numa hora dessas. As pessoas estão precisando desse tipo de serviço. Como eletricista, tem muita gente que precisa. É legal ir nos condomínios, nesses condomínios que tem muita gente, colocar o teu nome na internet, disponibilizar o teu contato, verdade. Procurar, né, pessoas que possam te ajudar e te indicar, porque realmente é um serviço que está sempre precisando. Eu vejo dentro do meu condomínio, no grupo de WhatsApp, as pessoas perguntam, eletricista, marceneiro, esse tipo de serviço, as pessoas estão sempre realmente E essa coisa do remédio também, que a gente estava falando agora, as pessoas se comunicam e tu consegue... Eu tenho um amigo que teve câncer, teve leucemia, bem grave, e não se conseguia um medicamento, não se conseguia, pois uma pessoa... familiar de alguém que teve e tinha esse medicamento caríssimo, essas injeções caríssimas, e tinha comprado, porque era importado, e não tinha usado, pois ele, com isso, ele conseguiu fazer pegar esse remédio. Inclusive, a pessoa nem cobrou dele, do fato só de saber que ia ajudar a salvar a vida dele, ele se salvou, graças a Deus. Mas tem muita gente, assim, que às vezes muda a medicação, aí o que tu tinha em casa tá ali, tava na validade. Então, eu acho que a Carla puxou um assunto muito bom. Esse negócio do reajuste dos medicamentos, Magda, isso aí cabia uma mexida muito forte, uma investigação do Ministério Público Federal. A indústria farmacêutica é poderosíssima. Em termos econômicos, eles são devastadores. Os corredores da Anvisa, do Ministério da Saúde, eles circulam com uma naturalidade assustadora. Reajustes de preços, esse tipo de coisa. Olha, medicamento é uma coisa sagrada. Não podemos impedir um velhinho de comprar medicamento contra a hipertensão. Exato. Porque é um absurdo que estão fazendo esses reajustes. Quer ver uma coisa? Você sabe qual é o melhor negócio do Brasil hoje? Sabe? Um negocinho bom. Cada esquina tem uma. O que cada esquina tem uma, Magda Beatriz? Cada esquina tem uma. Fato. As margens de lucro hoje da indústria farmacêutica são fora da realidade. Nós só tivemos um cara no Brasil que teve peito de encarar a indústria farmacêutica, que foi massacrado. Que foi o ex-ministro Zé Serra. É verdade. Quando ele disse, olha, vou quebrar a fórmula. Né? Vou quebrar a fórmula e vou criar os genéricos no Brasil. Ele quebrou a fórmula e fez os genéricos no Brasil. Senão, hoje, metade dos nossos velhinhos estavam morrendo sem remédio. Isso é uma e essa mensagem que foi lida ali pela Carla agora, serve também para justificar a minha posição. Repercutiu bastante. Eu recebi muita mensagem no final de semana, quando eu coloquei a minha posição em relação à reforma da Previdência. E eu disse e mantenho a minha opinião. Eu sou favorável à reforma da Previdência, precisamos reformar a Previdência, mas sou contra essa reforma que está aí. Porque esse cidadão que a Carla acabou de descrever ali vai morrer sem se aposentar. Ele tem 58 anos, tem poucos anos de contribuição, vai ter que chegar aos 65 e vai se aposentar com 60% da baixa média salarial dele. Quer dizer, esse cidadão talvez venha se aposentar com um salário mínimo. Não menos.
Com 65... Não tem. É o mínimo salário mínimo. É o mínimo salário mínimo. Não dá para comprar 1/3 dos remédios que a pessoa precisa já com determinada idade. Tu tens o nome da pessoa que precisa de medicação? Não, é essas coisas que a gente... Esse caso que a Carla leu, é o Brasil real, viu? Não é aquele Brasil bacana dos gabinetes em Brasília, onde se faz cálculos estimativos, vamos economizar tanto, vamos ganhar tanto. Não é esses gabinetes refrigerados de burocratas em Brasília que pensam em cima de números para agradar os políticos de cima. Não, esse é o Brasil de verdade. Então, seu Guedes, eu gostaria que o senhor ouvisse um pouco dessas pessoas e não a turminha que está em volta do senhor. Essas pessoas que representam o Brasil que tem que ser respeitado, ou seja, a cidadania. Se é para matar os velhinhos, então diz logo. Diz logo, nós queremos eliminar a geração de brasileiros com mais de 70 anos, queremos que morra logo. Diz logo, então. Seja sincero e diga, porque essa proposta que está aí vai matar brasileiros. E esse cidadão que mandou a mensagem para cá será um deles. Bom, deixa eu só dizer, eu não quero perder essa oportunidade. Essa pessoa que acabou de mandar um WhatsApp, a gente tem aqui o telefone dele, que diz que precisa de medicação, que ele não está conseguindo, que ele tem problemas cardíacos, enfim. Nós temos um telespectador que pede para não ser identificado, que mandou o telefone dele e diz que vai conseguir os medicamentos que o senhor precisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para ele o seu telefone, que está aqui, que é a única coisa que a gente tem, o senhor não assinou? Não, ele assinou. Ele assinou. Que não está mais aqui a foto, tá? Então, eu vou passar o seu telefone e essa pessoa vai lhe procurar para ver o que o senhor precisa e vai lhe auxiliar, sim, a obter estes medicamentos, tá? Dona Magda, eu quero dar uma boa notícia em cima de uma crítica que fiz. Quero dar o elogio em cima da crítica agora. Não sem antes elogiar esse comportamento. Que bom, né? Que bom que a gente tem gente assim. Legal. Eu vim fazendo uma crítica ferrenha todos os dias na semana passada, reclamando da falta de articulação política do governo. Acho que era uma crítica que não era minha e não era sistemática, mas era exatamente a necessidade que nós entendíamos de o governo voltar a articular. E com muita felicidade vejo que o ministro Onyx Lorenzoni ficou com uma missão e a está executando aqui. Ele está montando uma agenda com 5 grandes partidos do centro, para encontrar, para que cada um dos seus presidentes, acompanhado do seu líder na Câmara e do seu líder no Senado, tenha uma reunião com o presidente Bolsonaro. Então, espero que isso seja o início da articulação que tanto cobrávamos do intercâmbio político, da aproximação do Executivo, da principal figura do Executivo, com o nosso parlamento, né? Então, os 5 partidos são PRB, PP, PSD, MDB e DEM. Como vocês veem, são praticamente todo o centrão ali, né, com muitos números de deputados e senadores serão importantes. Foi pedido também, sempre no intuito de reconhecer que faltava essa interlocução, que o Guedes participasse. Então, ele se dispôs também a se encontrar com os líderes dos partidos, com os presidentes desses partidos, embora ele tenha dito, eu participo, eu contribuo, mas eu não quero avocar a mim, nem assumir a responsabilidade de ser a liderança política desse movimento. Mas acho que isso é um reconhecimento, é um meia-culpa que faz o Executivo ao começar esses diálogos, ao marcar estas reuniões e que delas nós tenhamos todo o proveito necessário. E a notícia também se torna mais positiva no momento em que foi divulgado também por Onyx Lorenzoni que, de fato, Bolsonaro vai voltar da viagem e imediatamente vai se encontrar com essas figuras importantíssimas na questão de articulação política. Ele volta na quinta-feira e a previsão, dependendo das condições de voo, é que ele se encontre o mais rápido possível para tirar esse burburinho, essas informações polêmicas que circulam na mídia, de falta de articulação, todas essas colocações. Então, na quinta-feira, quando voltar, Bolsonaro já se encontra com essas representatividades políticas já em Brasília. Tô bem. Vou cutucar a onça com a vara curta. Boa noite, dona Magda e bancada.
O senhor Chicão deve estar louco. Pois o Pato não é tudo isso que ele prega. Nunca teve grandes atuações em clubes que passou e até mesmo na seleção brasileira. Teve alguns jogos no Inter que o consagraram e o venderam ao Milan. Depois disso, nunca mais agradeceu ao clube que o formou, o Inter. Morre de amores pelo São Paulo porque é mercenário. Ele é tão fashion, que se apaixona pela filha de um bilionário brasileiro, fashion, ou é golpe do baú. Marcos Strebe, de Porto Alegre. Primeiro, a senhora está profundamente... Senhor André. Está profundamente enganado. Eu só falo a real de Alexandre Pato. Conheci ele, conheci o Gilmar Veloz, mas isso aí todo mundo conhece. Alexandre Pato, primeiro, não é mercenário. Largou um salário de 3 milhões na China, pagou 6 adiantado, 18 milhões na frente, para ter a rescisão. Não é por dinheiro. Voltou para o São Paulo porque o time que tem mais identificação, todo mundo pensa que é para o Internacional. O Internacional ele ganhou um campeonato mundial, mas ficou pouco tempo com um profissional no Internacional. Ficou muito tempo com o São Paulo e depois com o Milan. Terceiro, jogou nas melhores camisas mais sagradas do futebol europeu, Chelsea, Vila Real e Milan. Jogador midiático, jogador top. Jogador top, tu acha que ele está na seleção só? Ele já teve na seleção, um jogador de seleção. O problema é que ele é um jogador onde toca, ele gera marketing para o clube. O São Paulo prevê uma venda de 30 mil camisas do Alexandre Pato. Mais que Ganso, que vendeu 25 mil. Isso é marketing. Isso aí é o futebol moderno. Agora, se joga melhor ou não, joga bem. Pois é, Chicão, mas eu achava que o cara era jogador de futebol, mas ele é marqueteiro. Deixa eu só dizer, duas coisas correm junto no futebol moderno. Só dizer para o seu Marcos aí. Seu Marcos, tamo junto, viu? Mas claro, olha só, o Vitorino, olha o visual dele e o visual do Pato. O senhor tem razão, tamo junto. Se juntam. Desde que saiu do Internacional, nunca mais jogou bola. Virou vendedor de camisa. Vendedor de camisa. Outra coisa, aliás, tá bom, né? O Silvio Santos era vendedor de gravata, né? Agora arrumou um genro vendedor de camisa. O senhor tá enganado, porque o Pato foi noivo da filha do Berlusconi, o homem mais rico na Itália. Que deu um pé, na Itália, Silvio Berlusconi e Agnelli. Que deu um pé nele. Tá, mas levar o pedal da Silvio Berlusconi é melhor que levar o pedal da Mariazinha, que é barato. Eu gostaria, eu vou... Já que é pedal, com licença, eu vou reiterar o meu questionamento. Nós não estávamos falando de um jogador de futebol. Eu não vi vocês dizerem nada do que ele fez jogando futebol. Mas o Becas também foi um jogador de futebol, o Ruschel sabe. Mas jogou. Normal, não foi uma sumidade. Mas era midiático, isso é muito importante hoje no futebol. É uma linguagem moderna. Tá bem. Olha, eu vou... Daninha, tu pode ser jogador de futebol. Chicão, eu não tenho como discordar de ti, Chicão. Tá aí, o Ruschel, que é diretor do Grêmio Futebol, puxa saco. O melhor time do Rio Grande do Sul, disparado. Ele não fez um comentário esportivo, ele fez um comentário social. É muito além disso, né? Vai muito além. Eu sou um mero espectador. Mas eu não tenho nenhuma crítica quanto ao comentário social dele. Eu só fiz um questionamento. Eu achei que estávamos falando de um jogador de futebol. Que também joga bola. Mas pouquinho. Então, se ele faz tudo isso, não... Ninguém vai pagar 1.800.000. Mas ele é marqueteiro. Mas é um marqueteiro associado a um jogador de futebol. Ô, seu Marcos, tamo junto, seu Marcos. Olha só. Tamo junto. Olha aqui, eu tamo junto. Acompanho vocês. Fala. Só para esse assunto ainda, justamente o Pato tem esse problema como jogador de futebol, porque ele é mais conhecido pelas peripécias que ele faz fora do campo do que de fato que ele joga dentro das quatro linhas. Mas ele namorou a filha do Berlusconi, ele foi modelo da Calvin Klein, ele desfilou em Milão, ele tinha um jatinho, ele viajava de lancha. Então toda essa vida de playboy, socialite que ele tinha foi sempre maior que o futebol que ele jogava. Tanto que ele volta para o Brasil e ele fala que quer representar mais uma vez a seleção brasileira, porque aqui ele vai ter espaço para mostrar o futebol dele. Ao contrário da Europa, que ele não tinha esse visual todo agora que ele tem. Então tu me dá razão, a Magda sabe. O Vitorino é conhecido por jornalista. Eu sou conhecido por popstar em Porto Alegre. Diferente. É estilo Pato da televisão. Isso quer dizer que ele não entende muito de coluna social, não entende nada de futebol. Eu preciso só dar um depoimento. O Benhur tem razão. Olha só, não pode deixar ele me agredir. O Benhur tem razão. O Benhur Marchiori tem razão. Ele fala que o Pato joga bolinha de sagu. Porque às vezes umas distorções elas acontecem naturalmente. O Pato tinha 17 anos e pintava como uma das maiores estrelas do futebol mundial. Isso que eu me lembro. E o presidente da época do Internacional, com muita inteligência, o retirou enquanto ele não assinasse um contrato definitivo com o Internacional, que ele possibilitou que o Internacional depois recebesse seus valores. Então ele foi tirado da mídia, o jogador cedeu, assinou um contrato de 5 anos com o Internacional e então, com menos de 18 anos, o time italiano foi lá e depositou o valor da multa. Esse menino ficou milionário aos 17 anos de idade.
Isso talvez tenha precipitado um pouco esse desvio para uma vida social e não tão competitiva como exige o futebol. Ele é um rapaz bem apessoado, namorou só mulheres bonitas, frequentou as comunidades sociais. Não é bem assim. Casou com aquela Stephanie Brito, aquela coisa horrorosa, aquela guria. Dá pensão até hoje. Dá pensão até hoje. Guria deu golpe do baú nele, que fica sabendo de princesa. Mas foi ele que ele aprendeu. Né? Agora ele passa o golpe adiante. É um babaca, né? Ele passa o golpe adiante, ele sofreu. Ele trocou o lado. Na verdade, a partir dali ele tem acertado. A gente falando sério, uma verdade, sim. Ele não entregou tudo o que prometeu. Ele pintou como ser um novo astro mundial do futebol brasileiro e teria virtudes para isso. É um craque, eu vi jogando com 15 anos, estava na base na época. Ele era muito diferenciado, estava muito na frente, mas talvez por esse desvirtuamento da cabeça... Era só isso que eu questionava. Eu queria saber como se ele jogava futebol. Era só isso que eu queria saber. Magda, pois não, doutor Marne? Muito obrigado. O senhor José Sarney. Todo mundo conhece o senhor José Sarney, essa figura. De pata Sarney. Não vou conseguir dormir. O Sarney continua mandando. Continua. O Alcolumbre, o Davi, que é o jovem senador, que é o presidente do Senado, demitiu 150 funcionários. Aí daqui a pouco, olha, o ex-presidente Sarney quer falar com o senhor. Aí, meu amigo, amigo nada, rapaz, você é um moleque. Você demitiu as pessoas que eu indiquei. Vou repetir, o senhor é um moleque. Pá! Bateu o telefone. Ai, será que ele ficou Então ele continua com a mesma ingerência, de sempre, o senhor José Sarney. Está prestes a completar 90 anos, o homem do marimbondo, eu nunca entendi, até hoje eu já tive uma discussão com o Vitorino uma vez no ar na Rádio Pampa, a respeito disso. Como é que ele recebe o fardão imortal da Academia Brasileira de Letras? O Sarney, rapaz. Na verdade, marimbondo de fundo. Marimbondo, né? Não, vou te contar. Do marimbondo. De curiosidade, eu descobri onde tinha o livro. Eu nunca li esse livro. Descobriu? Tinha um? Magda, tentei ler 3 páginas. Na 4ª, larguei. É muita bobagem. É muita bobagem, sem articulação nenhuma. Não é poema, não é romance, não é, sabe, não é cordel, não é nada. É um livro... Ia ser um bilhete que ele escreveu e eu vou botar no caderno. Negócio boboca. E essa mesma Academia Brasileira de Letras, que hoje não vale mais nada, porque é uma reunião de velhinho que vai tomar chá lá e pegar os trocadinhos, negou uma cadeira para Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Mário Quintana e Érico Veríssimo. Apenas 3 dos maiores homens das letras do nosso país. É isso que eles chamam de academia. Aí tem lá o Portela, tava o Roberto Marinho, o Sarney, essa gente, um bando de nada. Um bando de nada. Boa noite, Magda e bancada. Acompanho vocês todos os dias. O senhor Marne já leu o livro A Propaganda, de Eduard Bernays, sei lá. Ele foi sobrinho do Freud. E se inspirou, e que inspirou Joseph Goebbels, que é o que tu fala muito. Ficaria feliz de fornecer o livro caso ele não tenha lido. Abraços, Mariana. Aceito, Mariana. Então, Mariana, pode mandar para cá. Orfanatrof 711, o nosso endereço aqui da Rede Pampa de Comunicação, aos cuidados do senhor Mário Barcelos. Ele agradece. O Magda tem uma corneta aqui em vocês. Acho que é em você ou na Carla. A dona Gláucia está dizendo assim, poxa, essa dona Lídice é sócia da Pampa? Eu mando o WhatsApp e nunca dão bola. Só hoje já leram 4 mensagens dela. Eu acho que não. É para e-mail que ela manda. Ela manda para e-mail e ela mandou 5. Eu li só 2. Só 2. Porque os assuntos eram atinentes à manchete do Ruschel. Eu gostaria aqui de compartilhar com a bancada uma preocupação, em especial dessa aproximação do Bolsonaro com Israel e com tudo mais. Essa possibilidade que foi aventada na campanha de troca da embaixada e tudo mais. O Hamas, que é uma organização palestina de caráter religioso que não reconhece o Estado de Israel e que governa a faixa de Gaza, não subordinada à autoridade palestina, que é controlada pelo Fatah, emitiu uma nota de protesto contra a viagem de Bolsonaro a Israel e a sua decisão, então, de abrir esse escritório que a Roberta falou. Abre aspas, o movimento Hamas, a gente sabe muito bem que o movimento Hamas é um movimento, como diria o Gustavo Vitorino, heavy metal, aquele... Eles são terroristas. Terroristas, vamos deixar bem claro, não é minha palavra. Condena, então, o movimento Hamas, essa é a nota emitida, condena veementemente a visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro à ocupação israelense como algo que não apenas contradiz a histórica atitude do povo brasileiro, que apoia a luta por liberdade do povo palestino contra a ocupação, como viola as
às leis e normas internacionais. Essa é uma parte da nota que foi emitida, então, por essa organização fundamentalista islâmica. Quer dizer, o Brasil, que é um país da paz, que nunca se meteu em guerra nenhuma, em encrenca nenhuma, agora resolveu tomar uma atitude muito séria. Não é assim, eu falei, agora vamos. É uma atitude muito séria, que só 2 países até agora tomaram, que é os Estados Unidos, que tem como se defender, mas a gente não tem a mínima possibilidade, se não me engano, Guatemala. Então, realmente, eu acredito que essa situação, ela não é simples, ela é muito complicada e que tomar essa decisão não é simplesmente, e tem sim um caráter ideológico e religioso, porque hoje, na chegada a Israel, ele disse que acabou a ideologia dentro do país, acabou de um lado, mas se iniciou de um outro. Então, acredito que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. O Bolsonaro foi procurar sarna para se coçar. Essa é que é a verdade. E arranjou. Porque ele vai se incomodar muito com isso. Em vez de ficar aqui cuidando da casa... Eu acho que se alguma mensagem tem que ser levada a sério, seria do governo da Palestina. Que se ouça o que eles dizem, protesto, que se recepciona tudo. Agora, Hamas... mas agora ele também tem isso aí é elogio pro Bolsonaro. Muita coisa para fazer aqui. Mas para mim não, meu amigo. Mari Barcelos, vamos aos aniversariantes? Os primeiros aniversariantes de hoje, um poeta ucraniano chamado Nikolai Gogol, né, que era russo, né, a Rússia naquela época, a Ucrânia pertencia à Rússia. A Rússia sempre foi dona daquela região ali, Sebastopol, Crimeia e tudo mais, né? E uma homenagem especial ao Dr. Otto von Bismarck, o grande unificador da Alemanha, vencedor da Guerra Franco-Prussiana 70-71. Um homem que, de todos os reinos, mais de 300 reinos, principados, ducados, etc., e territórios que tinha a Alemanha, ele unifica sob o comando da Prússia, né, que era o estado central onde está Berlim. E ainda hoje, ele é referendado como o maior político alemão de todos os tempos. Tem gente que acha que ele foi militar. Ele não era militar, ele era um advogado que entrou na política e tinha grande ascendência sobre o Kaiser Guilherme. Sergei Rachmaninov, um dos maiores compositores russos que foi morar nos Estados Unidos. O interessante, quem não conhece a obra dele, deve ter visto no filme em algum lugar do passado, onde se mostra, tocado pelo Paganini, seria em 1912, né, onde transita a história, uma das músicas da abertura que o John Barry, o grande John Barry, vencedor do Oscar. James Bond, vários filmes. John Barry é maravilhoso também. Bom, Moreira da Silva, essa figura fantástica, estaria de aniversário hoje, trabalhou até os 92 anos de idade. Toshiro Mifune, ator japonês. Toshiro Mifune, olha, foi um dos grandes atores do Japão, fez muitos filmes de guerra nos Estados Unidos, representando os inimigos, os célebres inimigos, traidores dos Estados Unidos, né? Os nipônicos, né? Os japoneses que hoje são amigos. Ele fez um papel importante naquele filme Midway, a Batalha do Atlântico. Isso, é verdade. Debbie Reynolds se consagra no momento que faz o Cantando e Dançando na Chuva com Gene Kelly. Ela é aquela moça que canta, e mãe da Carol Fisher, porque ela foi casada com o cantor Ed Fisher. Ed Fisher foi uma personalidade muito forte como cantor, membro da comunidade judaica de Nova York, que vai fazer um filme com a Elizabeth Taylor. Ele era casado com a Debbie Reynolds, né? Casamento feliz e tal, e se apaixonou pela Elizabeth Taylor. Se divorcia da Debbie Reynolds. E o mais interessante é que no final da vida, a Debbie Reynolds, da vida da Elizabeth Taylor, a Debbie Reynolds comprou todos os vestidos, a coleção de vestidos que ela tinha, para fazer um chá, alguma coisa assim, para angariar fundos para as entidades beneficentes. Ela morre logo após o falecimento da Carol Fisher, 2 dias depois. Ellie McGraw, atriz americana que fez Love Story, um dos clássicos do cinema chorão. Foi mulher do Steve McQueen. Isso, é verdade. Ryan O'Neal fez um filme com ela, era o galã. Eu vi esses dias uma imagem dos dois. Bateu a idade, meu companheiro. É duro quando bate a idade, Não tem como escapar. Bom, vamos a esse aqui, o Chicão conhece bem. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi foi o grande técnico do Milan, da seleção italiana, e criou o padrão italiano moderno de futebol, que antes era um futebol meio brutucu, tá? Brutucu. Agora... Para aí, agora já veio o cara. Não, vai, Marne, continua, Marne. Jimmy Cliff, o jamaicano, o grande Jimmy Cliff, sucesso no mundo inteiro com seu ritmo. Brucutu. Ana Maria Braga, a grande apresentadora da televisão, que hoje completa 70 anos de idade, Ana Maria Braga. Um abraço, um beijo para Ana Maria Braga, continua trabalhando. José Marciano, da dupla
Mineiro e Marciano, que faleceu recentemente agora, né? O Marciano faleceu este ano, né? O Marciano, né? Estaria de aniversário hoje. A cantora britânica Susan Boyle, que participa de um programa de calouros e se torna um fenômeno mundial. Astrid Fontenelle. Astrid Fontenelle está completando hoje 58 anos, né? O tempo passa para todo mundo. E o Versolato, Ocimar Versolato, Chicão. É uma grife. É uma grife. Uma grife. Uma personalidade mundial. São esses os aniversariantes. Dona Magda, eu queria dar 2 drops rapidinho. Um de Magda Beatriz e outro de Jerusalém. Jerusalém, eu vou repetir só um texto de 10 segundos. Não vou dissertar sobre Jerusalém, sei a história. Dissertar. E é muito importante, você tem que assistir um filme chamado Cruzada, com o meu ídolo Orlando Bloom. Ali conta por que Jerusalém é batalhada tanto pelo árabe, pelo cristão, por judeus e tudo. Agora eu vou falar de Magda Beatriz. Eu? Uma coisa interessante. Ai, sexta-feira... Não me ajuda. Não me ajuda. É uma coisa que foi de domínio público. Todo restaurante? Sexta-feira, na Catedral VIP de Porto Alegre, na Padre Chagas, um monte de amigos meus jantando junto, e um diz assim, Chicão, vou aproveitar, mas visto tu dizes na televisão, Magda Beatriz é a mulher mais sensacional que tem, eu sou louco por ela, é a sedução em pessoa, blá, 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 e tu vai dizer o nome meu na televisão, ela vai dizer, é verdade, Léo Meira, teu fã número 1. Tu conhece bem o Léo Meira, trabalhou contigo no programa. Trabalhou com o Clóvis Duarte. Leozinho não dá. Leozinho não dá pra ir. Leozinho, não é querido Leozinho, ué? Não, super querido. Tava no Peru agora, fez uma viagem muito legal. Nós encontramos com ele na festa. Ele falou da festa, né? Na festa que o Ruth estava bem acompanhado. Comigo e com a dona Ana. Comigo com a dona Ana. Eu era um homem feliz na época dos fatos. Ai, que maravilha. Olha só, a que ponto nós chegamos. A que ponto nós Quero fazer as pazes com a dona Magda. Não, tá susto comigo. Me ajuda que eu quero fazer as pazes com a dona Magda. Vou te dizer o seguinte. O seu Hernani Miranda diz assim, boa noite, o programa começou quente. Sugiro colocar o vídeo do craque Ruschel tocando Roberto Carlos. Grande amigo e ótimo advogado, Hernani Miranda. O Ruschel, a partir de amanhã, vai trazer o violão para cá. Porque o violão deve ser certamente mais silencioso que o celular dele. É verdade. Ele vem cantar amanhã. Ele vai trazer o violão. Só o Chicão pode me ajudar. Não, o Chicão não vai te ajudar. Querido, tu e 2 corações, o teu da Magda. Eu não tenho que jogar no lá, porque ela é a patroa aqui. Então eu vou dar notícia pra dona Magda. Ela tá aqui. Quando eu dou a resposta na bancada, então faça. Um trabalho aqui. Faça. Dona Magda, foi criado um sistema eletrônico para vistoriar e fiscalizar se estão sendo pagas as multas da Lava Jato. Nós temos a expectativa de receber 1,3 bilhão em multas. Então, esse sistema, em muito boa hora, já está vigorando. Ele vai dar seriedade e celeridade ao processo, porque nós podemos fiscalizar através da tabela que diz, né, o pagamento dessas multas, porque muitos delatores foram soltos baseados nessas multas. Eles acordaram a delação e o pagamento de uma multa. E esta multa, em alguns casos, foram até parceladas em 12 vezes, 24, que são músicas. Mas tem que pagar, né? Exatamente. Pagar, né? Então, em muito boa hora. E esse sistema é um sistema complexo, porque ele dá o número de parcelas que faltam, ele dá a penalidade, pode se fiscalizar, então, porque às vezes eles estão pagando a multa, mas não estão obedecendo outra das cláusulas acordadas quando da delação, dá o número de processos por relator, o número de advogados para ver se está centralizando em algum advogado para também se fiscalizar isso. Então, é um sistema muito bom, muito moderno, com essas especiarias que a modernidade nos traz, né? E está atrasado e se aferiu, então, que tem 94 milhões atrasados em pagamento. Isso oportuniza que se peça, então, em não sendo obedecidos, pode ser pedida a prisão dos delatores que possivelmente estejam soltos e estejam com essas verbas atrasadas. Então, repito, o valor, porque ele é extraordinário, 1,3 bilhão é a expectativa de recebimento em multas e vem sendo pagos regularmente, agora com uma fiscalização maior. Muito bem, muito bem. Só me dá uma abertura aí, dona Magda? Ela não quer dar abertura. Não, uma abertura não, mas pode falar. Corte só. Pode falar. Tá certo. Hoje, numa solenidade, a Fraport mostrou o que está fazendo no aeroporto de Salgado Filho. E eu lembrei de uma coisa que eu e o Mário temos dito aqui ao longo dos anos. Alemão, né? A gente até falou alemão, olha, a empresa alemã ganhou, anotem, 6 meses vai ter um novo aeroporto. Está quase. Metade das obras prontas
e a Fraport anuncia até o segundo semestre desse ano, Mário Barcelos, praticamente todas as reformas, incluindo a desativação do Terminal 2, apenas o Terminal 1, onde a Azul opera no Terminal 2, vai operar e somente aqueles no Terminal 1. murais que estão ali no aeroporto velho, para onde tudo vai ser reaproveitado, as obras estão ficando ótimas, o prédio de estacionamento está sendo erguido, a ideia é entregar o prédio até o final do ano. E mais, a Fraport só não vai entregar a pista porque a Prefeitura de Porto Alegre precisa resolver aquele problema das vilas que tem ali. Isso é um abuso, né? Remover aquelas pessoas. Não, mas a Prefeitura está prometendo até o final do ano entregar a área limpa. E a Fraport diz que em menos de um ano entrega a pista pronta. Quando eu fico lembrando, Mari, que nós estamos há 15 anos lutando com a reforma desse aeroporto, eu penso assim, privatizado, se tudo correr bem, 2 anos, aeroporto novo, com pista... Queriam fazer um aeroporto novo que ia custar bilhões. Tudo pronto. Exatamente. Tudo pronto. Isso era uma ideia do Tarso Genro e seus Blue Caps, né? Que queriam levar lá para Nova Santa Rita, lá. Tinha interesses, aquela coisa. Interesses. Obra grande, sempre tem coisa grande. Então, assim, eu estou imaginando o seguinte... A gente pode ter em 2 anos um novo aeroporto, com pista, com tudo, tudo porque veio uma empresa estrangeira, a Fraport. A diretora da Fraport no Brasil é uma... eu não lembro ela é sueca. Eu acho que ela é sueca. É sueca ou ucraniana, eu não lembro. Mas ela fala um português bem sofrível. Mas mostra olha, ela disse, se nos entregarem a área, nós aprontamos a pista de 8 a 12 meses. Entregamos a pista. Pô, os caras falavam em obra de 5 anos para a nova pista. O aeroporto novo vai levar... E eles falam há 10 anos nos 5 anos. Nos 5 anos. Quer dizer, olha a diferença, Mari, em ter gestão. Uma coisa que a gente cobra aqui. Porque aí o que acontece? Faz a licitação, aí impugna a licitação, aí está na justiça, aí um juiz senta em cima do processo, não sai eliminar, para tudo. Olha as obras da Copa. Olha as obras... Não terminaram até hoje. Até hoje não terminaram as obras da Copa em Porto Alegre. Por quê? Porque tem um juiz sentado em cima de uma desapropriação, tem não sei o que lá, tem falta rebimboca da parafuseta, falta remover uma guanchumba lá que o meio ambiente não deixa. Pô, é um saco isso. Que isso, Gustavo Vitorino? Dá para melhorar a qualidade do teu texto? Tá difícil a operação, tá muito cada vez pior isso aqui, né, dona? É uma esculhambação. É uma esculhambação própria. Senhor Vitorino, como é o nome da erva daninha que o senhor falou? Guanchumba. Tá certo. Sabe o que é guanchumba? Você não sabe o que é guanchumba. Garoto, não vai explicar o que é. Tu não vai explicar. É aquele negócio compridinho que dá dentro da água do banhado. É aquele negócio compridinho que dá dentro da água do banhado. Exatamente. Seu Mário, por favor, uma notícia que tenha significatividade. Total. Com a bênção de Jesus. João de Deus pediu e Jesus atendeu. Que isso? Jesus Correia, presidente do INCRA. Sua fazenda Dom Inácio, invadida pelo MST, foi considerada produtiva pelo general. O general Jesus Correia. Petistas haviam requerido a desapropriação das terras logo após a prisão desse senhor, deste médio, esse João de Deus. Agora, como é que o camarada ganha tanto dinheiro enganando? É que a ignorância coletiva. É impressionante. As pessoas acreditam. Mas sabe o que é o desespero. Isso que eu ia dizer, é o desespero das pessoas, é não saber como fazer, sabe? O livro de autoajuda é mais ou menos isso. O cara tá empenhado, engatado, não ganha ninguém, tá sozinho em casa. Nós falando de coisa séria. Paulo Coelho, bababá. Paulo Coelho não faz autoajuda, que é isso? Não dá, vou te contar, o nível tá muito... O Vitorino começou, dona Magda. Passou pelo Rush, foi contaminado. Mas eu tô quieto aqui, Chico. Não, agora tu tá quieto. Tu sabe que depois de terminar o programa, tu sabe que tem... A dona Magda me convidou para uma reunião com o diretor da escola. Depois da repreensão, você tomou uma repreensão. Ao vivo em Eu tô muito abalado. Não, ele se abala, mas continua fazendo a mesma coisa. Eu já não estava num bom momento. Agora, com a ameaça da dona Magda, tá pior. Vai ver o que te espera no cantinho ali. É verdade. Carla, a gente falava do João de Deus, né? Infelizmente, nesse final de semana foi divulgado através de um programa de televisão de um caso de um tatuador que teria, então, assediado mais de 15 clientes no seu estúdio. O Leandro Caldeira Alves Pereira, de 44 anos, e até depois de postagens na rede social e da divulgação dessa matéria, mais mulheres buscaram, então, a justiça para, de fato, falar sobre o que aconteceu. E
até os estúdios começaram a se manifestar, lembrando que se em algum momento pedirem para tirar roupas íntimas, pedirem para você, de alguma forma você se sentir assediada, alguma carícia ou até mesmo uma aproximação demais do profissional, você deve denunciar, porque isso é uma medida a ser tomada para evitar qualquer tipo de assédio e abuso. A investigação segue, ele se diz inocente, mas parece que já tem até vídeos sobre esses assédios dele. Muito bem, chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Esperamos que você esteja conosco. Vem, porque a coisa vai melhorar. Vem. Tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.